Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do nosso curso Eletrônica para Reparo. Nessa aula, eu quero te ensinar alguns conceitos muito importantes, porque na aula passada já diferenciamos eletricidade de eletrônica. Nessa aula, você vai conhecer as três grandezas fundamentais da eletrônica, tá? Elas são fundamentais, é importante que elas estejam no circuito. E você vai entender também o sentido da corrente, tá bom? Então, vamos lá ao que nos interessa. Ó, primeiro, você tem que entender que existem três grandezas fundamentais. A tensão é sempre que vem da fonte de alimentação, tá, pessoal? A tensão é tudo aquilo que é produzido por uma fonte de alimentação. No nosso caso, no nosso circuito aqui, eu tenho dois componentes aqui ligados, tá bom? E a tensão é de 9 volts. Então, é o que é produzido, é a pressão que tá aqui dentro dessa fonte de alimentação e ela vai passar aqui nesses condutores, tá bom? Então, olha só uma coisa interessante, quando a tensão é produzida, ela precisa sair, né, dessa fonte aqui. É igual lá na caixa d'água, tem a água lá, mas a água não vai ficar lá para sempre. A água precisa passar por um lugar, sair de lá, tá bom? Então, é o mesmo conceito aqui. E o que vai passar aqui nesse condutor, a gente vai chamar de corrente. Então, já é a nossa segunda grandeza. A primeira grandeza é a tensão. E a nossa segunda grandeza é a corrente. A corrente, ela é medida em A, de amperes. Então, quando eu ligar aqui, ó, o meu circuito, tem a tensão funcionando. E se eu encostar o mouse aqui, ó, ele me mostra ali voltagem, que é 9 volts, que é a tensão, e ele me mostra por baixo, vocês estão vendo esse cardzinho que apareceu ali? Ele me mostra a corrente, que é corrente, então ele me mostra a corrente que está passando, ou seja, o fluxo. Então imagina que é como se fosse a água que está passando na torneira, na mangueira. Você não sabe o quanto de água está passando numa mangueira, o quanto de metros cúbicos está passando de água numa mangueira. Então aqui a gente está conseguindo ver que a corrente que está passando nesse condutor é de 49,22 miliamperes, é o que está passando ali. E a corrente, ela é medida em A, de amperes, tá bom? Então é o fluxo que percorre dentro do condutor, como vocês estão vendo aqui nessa simulação que eu estou trazendo para você, tá bom? Essa é a nossa segunda grandeza fundamental da eletrônica. Se você conseguir entender isso, você não vai ficar perdido no concerto, tá bom? E a nossa terceira grandeza é chamada de resistência, e ele é medida em ohms. Então eu tenho aqui um componente que representa a resistência, tá? Eu vou parar aqui. Esse componente representa a resistência, que normalmente é aquele ômega ou K, né, para quilo-ohms, por exemplo, né, ou M para mega-ohms e por aí vai, tá bom? E ele sempre, ó, qual que é a função dessa nossa terceira grandeza? A resistência. Ela tem a função de controlar o fluxo de elétrons que passa no condutor. Então, por exemplo, imagina que você está passando a água lá na mangueira, né, de um lado para o outro, e você vai no meio da mangueira e pressiona, e segura a mangueira e pressiona como se você fosse fechar o fluxo da água que está passando na mangueira. Então o fluxo da água vai diminuir, ou seja, do outro lado lá onde tinha que sair a água, vai diminuir, não vai ser a mesma coisa da onde está saindo a água, né, o fluxo vai ser diferente. Ou se você pisar na mangueira, por exemplo, no meio, né, a água não vai sair com a mesma pressão que estava saindo, porque você está interrompendo o fluxo. Então essa nossa terceira grandeza física aqui da eletrônica, ela tem essa função. Então é ela que vai controlar o fluxo de elétrons que percorre pelo circuito em uma determinada linha. Por exemplo, tem um R10 aqui. Esse R10 aqui, quando ele é colocado aqui, ele está de forma estratégica. Por quê? Ou ele está controlando a corrente que vai para esse CI, tá? Para não queimar o CI, ou esse CI está liberando uma corrente muito forte nesse terminal aqui, e para não queimar outros componentes, aí é colocado uma resistência ou mais de uma resistência, tá? Para limitar, ela limita um pouquinho, essa outra resistência também vai limitar um pouquinho, e aí a corrente vai chegar certinho, por exemplo, para um outro componente, ou desse lado da placa, ou do outro lado da placa. Então a corrente vai ser controlada em cada componente através da resistência, tá bom? E olha só que bacana aqui. Se eu for ligar aqui a simulação, não tem como essa LED ela funcionar com 9 volts, ela queimaria. Tá? Então eu vou ligar aqui para vocês verem, olha, ela queimou. Então como que eu vou controlar
a corrente que vai para essa LED para ela não queimar, porque eu quero que essa LED funcione. Imagina que essa LED pode ser, por exemplo, um circuito, um CI, ela pode ser um capacitor, ela pode ser sei lá, um relézinho, alguma coisa. Imagina que algum componente, né? E a corrente que está chegando nele não pode ser tão forte. Aí a gente utiliza, né, um componente de resistência, um componente estratégico, tá? E eu já vou falar disso, como que os engenheiros mecatrônicos, engenheiros constroem as placas, tá bom? Então, ó, quando eu ligar, olha só, a explosão tá liberada aqui, ó. Cadê? Simulation, explosão tá marcada. E por que não está queimando? Porque agora a gente colocou um componente que está controlando a corrente, o fluxo de corrente que está saindo que está passando no condutor, tá? E está alimentando a LED, ela está acendendo, funcionando perfeitamente. Só que num circuito grande como esse daqui, não tem só uma resistência, tem muitas, 2, 3, ó, se for procurar mais, 4, 5, tem muitas. Por quê? Porque cada resistência vai controlar o fluxo de elétrons que está indo para um determinado lugar, tá bom? Então, ó, se eu encostar o mouse aqui, olha o que eu tenho. Eu tenho a corrente 7,02 miliamperes. Por quê? Porque eu coloquei a resistência ligada em série com a bateria, a fonte, e ligada em série também com a nossa LED. Então ele está limitando a intensidade da corrente inteira, dessa linha inteira, ó. Se encostar aqui é o mesmo conceito, está limitando inteiro, essa linha inteira, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar, tá bom? E no próximo vídeo a gente vai falar do sentido da corrente, tá bom? Para que você consiga entender melhor como funciona. Então é isso, pessoal, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.